Olá, pessoas! Tudo bem? Nesse vídeo, então, eu vou te contar um pouco mais sobre narcisismo, tudo que você deveria saber sobre, certo? Então, vamos lá. Muito bem, então vamos continuar. Para continuar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica, e hoje então a gente vai falar sobre narcisismo, né? Muito bom. O que então, para começar, né? O que seria então esse tal desse narcisismo, né? É basicamente todo mundo tem um pouco de narcisismo, tá? Que é esse movimento onde você tende a achar que tudo gira em torno de você. Ele cruza um pouquinho com o egocentrismo, sabe? Justamente nesse sentido onde, de você achar que tudo tem a ver com você, tudo sobre você, né? E é quando a gente se coloca nesse lugar onde se só a gente fosse a prioridade, né? Esse movimento mais ensimesmado, mais voltado para si excessivamente, é o que caracteriza o narcisismo, né? Uma forma da gente pensar, tô olhando para baixo que meu roteiro tá embaixo, tá? Uma forma da gente pensar o narcisismo, existem muitas camadas, né? De muitas formas de olhar para isso. Como eu falei, todo mundo tem um pouco de narcisismo, né? Ser narcisista entra num outro lugar, né? Numa outra forma, por assim dizer, né? Mas a gente pode entender o narcisismo tanto com esse movimento que eu falei, da gente de egocentrismo, né? Quanto o que acaba confundindo muitas pessoas é o individualismo, é o egoísmo, né? Sempre que alguém tem uma posição um pouco mais autocentrada, né? Ou né, de egocentrismo, ou até mesmo de egoísmo, as pessoas tendem a achar que é o narcisismo e nem sempre é, né? Mas é importante a gente entender que o narcisismo em si, ele é quando a gente se olha excessivamente e acha que o mundo inteiro meio que gira em torno do nosso umbigo, assim, que tudo tá relacionado com a gente. Isso é um movimento bastante narcisista e que cruza de fato com o egoísmo, né? E existem algumas características para diferenciar os dois, né? E a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, né? Bom, então, e como que a gente identifica uma pessoa narcisista? Então, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Geralmente as pessoas narcisistas, elas tendem a acreditar que o mundo gira em torno delas, que todas as pessoas no mundo existem para satisfazê-las, porque elas são, afinal de contas, muito incríveis, muito maravilhosas e que todo mundo tem que servi-las, né? Elas tendem a ter esse movimento, elas tendem a acreditar nisso, né? De fato, de que de todas as pessoas existem para satisfazer essa preciosidade. Ora, veja você, como pode você existir e não, de alguma maneira, sabe assim, endeusar essa pessoa. Então, é aquela pessoa que se acha a mais maravilhosa do universo, é aquela pessoa que trata todas as outras pessoas, geralmente, tá? Existem várias camadas nisso, mas que vai tratar as outras pessoas como inferiores, que sempre se sente superior e melhor, né, que todo mundo, e tem essa posição de achar que você tem a obrigação de satisfazê-la. De achar que a sua vida, que você não existe, aliás, você não existe, né, no caso, né? Quem existe é ela e só ela tem que ser satisfeita e só as vontades dela tem que existem que ser de alguma maneira sanadas, sabe assim? Então é essa pessoa mais voltada para si que acha que o mundo inteiro tem que ser voltado para si. Existem muitas camadas falando sobre pessoas narcisistas, não é o tema desse vídeo, mas se vocês quiserem que eu traga esse tema de pessoas narcisistas, deixa aqui embaixo para mim que eu trago pra gente explanar mais sobre isso, mas costuma ser essa pessoa, tá? Que acha que tudo é sobre ela o tempo inteiro, que só existe ela no mundo e que a vida toda de todo mundo gira em torno dela. As vontades dela são as únicas que têm que ser satisfeitas, ela é aquela, é o suprassumo. Ninguém é melhor que ela, então ela não precisa de ninguém, não é mesmo? Ela não precisa de ninguém e ao mesmo tempo ela quer que todas as pessoas que a cercam de alguma forma a sirva, porque ela é muito maravilhosa, né? Ela é muito maravilhosa, então ela tem que ser servida, entende? Essa é uma maneira de identificar a pessoa narcisista num grau extremo, né? Existem pessoas narcisistas num grau menor, mas que têm o intuito de que você as sirva da mesma forma, mas elas conduzem de uma outra maneira e não necessariamente dessa forma tão assim descarada, por assim dizer, né? Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo para falar sobre pessoas narcisistas, que é outra pegada, é outra história, né? E aqui era mais para falar sobre narcisismo em si, né? Então é assim que a gente identifica uma pessoa narcisista de uma maneira geral, né? Para ficar mais fácil da gente até mesmo falar sobre isso, né? Tá. E se você percebe que você é a pessoa narcisista?
E se você percebe que você tem essa característica de achar que o mundo inteiro tem que te servir, ou ainda tem essa característica de achar que o mundo inteiro, de alguma maneira, tem que se preocupar com você, com o que você quer, né, assim. Então, quando você identifica esse movimento excessivamente narcisista em você, geralmente, tá? Pessoas narcisistas, num extremo, não costumam ter essa preocupação, né? Porque elas são, de fato, muito ensimesmadas e o resto do mundo não tem. Então, elas não precisam fazer, veja você, elas não precisam fazer uma autocrítica. Não tem, elas são perfeitas, maravilhosas, não tem por que se olhar, entende? Entende? Então, pessoas narcisistas num grau extremo, né? Não vão fazer essa análise e não vão tão pouco se preocupar com isso. Mas, vamos supor que você identificou que você é narcisista, né? E que, de alguma maneira, você quer melhorar isso, né? E aí você percebeu que você é, e aí você fica se perguntando, legal, o que eu posso fazer, né? O próximo vídeo, inclusive, que eu vou gravar agora, inclusive, também, que vai falar sobre o luto narcísico, a gente vai conversar um pouco mais sobre como sair desse movimento, né? Mas, se você percebeu que você é essa pessoa mais narcisista, o que você pode começar a fazer é a começar a pensar que não, o mundo inteiro não gira em torno de você, do seu umbigo, das suas necessidades. O mundo não tem que te servir, ninguém tá te devendo nada, a vida não tá te devendo nada, né? E esse é um ponto de partida, de alguma forma, né? E o que você pode fazer, né? Sou um narcisista e agora, né? E o que você pode fazer é buscar ajuda profissional para que você consiga fazer esse luto narcísico que vai te tirar desse movimento de narcisismo em si mesmo, de narcisista, né? Então, existe essa possibilidade, tá? A gente consegue tratar isso na clínica tranquilamente, tá bom? E aí, como que você lida, então, com pessoas narcisistas? Existem muitas formas. Eu vou falar as mais simples aqui, porque o vídeo não é sobre pessoas narcisistas, é sobre narcisismo em si, né? Mas, se vocês quiserem, no vídeo de pessoas narcisistas, eu falo melhor. Basicamente, você lida com pessoas narcisistas quando você impõe limites, né? Então, quando você diz para essa pessoa, olha só, não vai estar dando para eu fazer tudo o que você precisa, não vai estar dando porque eu também tenho as minhas coisas, né? Você pode tentar impor alguns limites. Se essa pessoa não for narcisista ao extremo, né? Tem chance de dar uma funcionada, assim, de dar bom. Tem chance, tá? Se ela for muito narcisista, não tem como. E aí, o recomendável é que você se afaste mesmo, né? E o máximo possível. Claro que às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, então não tem como cortar, ou irmã, enfim, né? Não tem como cortar, mas dá pra você se afastar e ficar numa distância saudável, assim, né? Onde ela não te coloque como servo dela, entende? Então, é muito importante você impor limites para essas pessoas narcisistas e fazer esses limites serem cumpridos. Não adianta só impor e não cobrar e não meio que obrigar, entende? Então, é muito importante que você imponha limites e seja firme nesse sentido, tá? É uma forma de lidar com pessoas narcisistas num grau menor. Para quem tem graus maiores, né, se você conhecer uma pessoa que tem um grau maior de narcisismo, ou seja, é extremamente narcisista, aí a distância realmente é mais recomendável, mas a gente tem muitas camadas e muitas formas de lidar com isso. Existem muitas tentativas também no meio do caminho, de vários limites, de vários movimentos onde você define até onde a pessoa pode ir, que pode funcionar em até certo grau, tá? Mas não necessariamente vai funcionar, mas a gente pode tentar antes de você se afastar mais dessa pessoa, né? Então, basicamente, é impondo limites, que a gente lida com pessoas narcisistas, né? E uma distância necessária, mesmo que ela tenha um grau mais leve de narcisismo, é importante uma distância justamente para que você não se veja nesse lugar onde você só serve a majestade. Entende o que eu quero dizer? Então, é bem importante isso, tá? Bom, a gente precisa entender, então, qual é a diferença entre uma pessoa egoísta e uma pessoa narcisista. A pessoa egoísta é aquela pessoa que só vai pensar nela, mas ela não vai só pensar nela nesse lugar de, nossa, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, entende? Não. Ela vai só pensar nela no sentido de que todas as decisões da vida dela vão ser só envolvendo ela. Ela vai considerar um pouco o que os outros pensam, o que os outros sentem, mas pouco, né? Mas vai considerar. A pessoa narcisista, não. Simplesmente o outro não existe. O outro não existe, só existe ela, essa maravilhosidade, né? Essa coisa incrível, esse deus, essa deusa, entendeu? E então ela tem tem essa característica de sim vai descer mais, de se colocar num patamar acima. Ninguém alcança essa maravilhosidade, essa majestade, entende? Então essa é a diferença. Pessoas egoístas são pessoas que pensam prioritariamente em si, né?
sem ter muita noção até mesmo de que tá fazendo isso. E o narcisista, ele não tem a noção necessariamente de que ele é narcisista, porque se ele é maravilhoso, ele não vai ter nenhuma doença, nenhuma nada, ele vai ser incrível, divino, né? Mas ele tem essa característica de se endeusar, diminuir, por consequência, o outro, e se colocar nesse lugar de superioridade, onde jamais alguém vai alcançá-lo. Veja você, como é possível alguém alcançar tamanha maravilhosidade, entendeu? Então, é basicamente essa diferença, é uma diferença bastante considerável, tá? A gente muitas vezes confunde egoísmo com narcisismo, e não é, são movimentos diferentes, tá? Bom, as soluções pra gente lidar com o narcisismo em si é o luto. O luto narcísico é uma solução, vou fazer um vídeo completo só falando disso, de luto narcísico, né? Então, uma forma é essa, de você sair desse movimento, né, desse narcisismo em excesso, assim, em você. Se você identificou isso na outra pessoa, é interessante você saber colocar limites, ainda que essa pessoa não seja narcisista, pode acontecer, dessa pessoa ser bastante, ter uma característica de narcisismo bastante intensa. Isso não quer dizer que necessariamente ela seja narcisista, tá? Mas é sempre interessante ter um limite e saber colocar isso assim, né? E pra concluir, então, existe tratamento, tá? Pessoas narcisistas no grau maior, elas são muito maravilhosas, elas não vão buscar ajuda, elas não vão acreditar que elas precisam ser tratadas, e não vai ter profissional na face da Terra que vá conseguir tratar a tamanha maravilhosidade, entende? Então, não vai rolar para pessoas que têm um grau de narcisismo extremo, que é narcisista, né? Agora, se você percebeu que você é narcisista e isso te deixa desconfortável e você quer cuidar disso, né? Um profissional pode te ajudar, né? Um psicoterapeuta pode te ajudar, né? A fazer esse luto narcísico primeiro e a sair desse movimento que faz com que a gente sofra muito mais, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então, o que eu tinha pra falar sobre narcisismo é isso. Sempre que a gente faz vídeos sempre que eu faço vídeos de algum tema, eu sempre corro o risco de simplificar demais aquele conceito, mas a minha ideia não é trazer tudo sobre, entende? Até porque é impossível, né? Mas é mais trazendo uma linguagem onde vocês consigam entender o que eu tô, né, assim, o que eu quero dizer, identificar isso na vida e que possa te ajudar aí do outro lado. Não é tanto sobre ser o mais completo, é mais sobre o que você faz com isso. Porque não adianta você entender o que é e não saber o que fazer, e não saber identificar, entende? E esses vídeos, eles têm mais essa característica, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, se vocês querem que eu fale mais sobre esse tema, deixa aqui embaixo pra mim o que exatamente vocês querem que eu fale. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre pessoas narcisistas também, é só deixar aqui embaixo pra mim. Pra quem quiser conhecer o meu trabalho na clínica, né, o meu site vai estar aqui embaixo pra vocês. Todas as informações vocês conseguem encontrar no meu contato de trabalho. No meu site vai estar aqui, tá bom? E é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.